Saudações e bem-vindos a este espaço onde não engolimos a narrativa da soberania de papelão. Vamos ver como a nossa nova administração está brincando de esconde-esconde com a realidade, enquanto o tio Sam já está preparando os brinquedos de guerra. Vocês já sabem que aqui neste espaço não só tiramos a venda dos olhos, mas também colocamos um pouco de limão para arder como deve ser. Também vamos dar uma olhada na última atuação de destaque da nossa nova doutora, que agora até mudou o tom de voz. Vamos lá! Enquanto você, cidadão comum, tenta descobrir se o aumento do salário mínimo dá para meia dúzia de ovos ou só para a embalagem, em Puebla foi montado um espetáculo digno de um Oscar de melhor interpretação histórica fora de contexto. A senhora Cláudia Sheinbaum subiu ao palco da Batalha de Puebla para falar sobre 1862, sobre Juárez e sobre aqueles traidores da pátria, que, segundo o roteiro oficial, são todos que não aplaudem quando o governo decide não fazer nada. E vocês já ouviram a Sheinbaum? E não estou falando dos seus habituais dados otimistas. Estou falando daquela nova voz impostada, daquela modulação pastosa e solene, que parece saída de um arquivo perdido de 1974. Acontece que Cláudia não só herdou o bastão de comando, mas também o manual de como soar como um herói da pátria, enquanto defende o indefensável. É um esforço louvável, de verdade. Dá pra ver que ela está tentando controlar aquele gênio insuportável, mas o resultado é uma mistura de professora primária brava com um orador do PRI em plena época do nacionalismo revolucionário. Em seu último discurso lá em Terras de Puebla, a Xaxis vestiu o traje de vidente. Com uma cadência que até o próprio oráculo de Delfos invejaria, ela nos apresentou uma lista de quem está destinado à derrota. E olha, a lista é longa. Os que buscam intervenção, os que aplaudem emissoras de TV estrangeiras, os que não têm apoio popular. Os que querem reabilitar Hernán Cortés. Veja bem, senhora, pare sua carruagem juarista um segundo. Hernán Cortés. Em pleno 2026. O senhor descansa há séculos, mas para a narrativa oficial é essencial ressuscitá-lo. Eles precisam de um vilão de Malolândia, um fantasma que justifique esse nacionalismo exacerbado que tanto gostam para evitar falar dos vivos. Ou melhor, dos espertalhões acusados de corrupção e ligação com o narcotráfico. É o velho truque de sempre. Se a oposição critica, é porque quer que a conquista volte. Se o governo dos Estados Unidos aponta a corrupção, é intervencionismo. É uma armadilha demagógica, digna de um manual de ciências políticas, escrito por um priista dos anos 70. Para Cláudia, se você não está com ela, é um apátrida, um filho de Donald Trump ou, pior ainda, um fã do conquistador Cortés. A verdadeira diferença entre os mexicanos hoje não é querer que a Espanha nos conquiste de novo, o que ninguém pede. A diferença é que há quem use a soberania para defender criminosos e grupos que se instalaram no poder. Enquanto Cláudia modula sua voz para soar como a reencarnação de Juárez, a Procuradoria-Geral da República funciona como o escritório de defesa de figuras como Rocha Moya. Esse é o verdadeiro problema. É isso que realmente incomoda, que o governo dos Estados Unidos já não engole mais a história da soberania e divulgou documentos que são basicamente uma declaração de guerra administrativa contra a estrutura que ela defende. Diante disso, o que faz a senhora? Invocar a resistência de 1862. É brilhante. Se te cobram pelos seus narcogovernadores, você responde com a Batalha de Puebla. No final, esse suposto assédio político que ela denuncia não é nada mais do que a resistência da realidade batendo na sua bolha de nacionalismo ultrapassado. Podem continuar dizendo que o povo não erra, mas enquanto continuarem defendendo criminosos sob a bandeira da soberania, sua épica nacionalista não servirá para absolutamente nada. Mas vejam só que coincidência engraçada. Enquanto aqui nos davam aulas de história do ensino fundamental, em Washington a linguagem mudou de cooperação diplomática para ordem de batalha. É isso mesmo que vocês ouviram. O governo de Donald Trump não está publicando um panfleto de boas intenções. Eles lançaram a Estratégia Nacional de Controle de Drogas 2026. E deixem-me dizer, não vem com frases motivacionais de autoajuda. Para os gringos, os cartéis mexicanos já não são simples criminosos que brincam de gato e rato com uma guarda nacional que parece mais uma tropa de desfile do que de combate. São organizações terroristas estrangeiras.
Sabem o que isso significa na linguagem dos adultos? Significa inteligência militar, operações de precisão, guerra financeira e, acima de tudo, que a fronteira de 3.200 quilômetros já não é um limite administrativo, mas sim o corredor da maior ameaça para sua segurança nacional. Mas não se preocupem, porque aqui temos a resposta perfeita: discursos sobre o passado. Enquanto lá eles planejam com inteligência artificial como desmantelar redes de criminosos, aqui a estratégia é invocar o espírito dos acapuastlas. A realidade é tão ácida que queima. O México está espremido num sanduíche geopolítico. De um lado, a pressão implacável de uma potência que já não pede, mas impõe. E do outro lado, uma narrativa herdada do obradorismo que prefere falar de traição antes de admitir que perderam o controle. É fascinante ver como eles enchem a boca para falar em soberania. Mas sejamos honestos, soberania não se exerce gritando em um palanque. Ela se exerce controlando suas fronteiras, suas alfândegas e evitando que os laboratórios de fentanil brotem como cogumelos depois da chuva. Se você não controla sua casa, o vizinho, especialmente se esse vizinho tem o maior exército do mundo, vai querer entrar para limpar a bagunça. O mais engraçado é o descompasso. Washington já está apontando nomes, sobrenomes e contas bancárias de funcionários com vínculos incômodos. E o que o governo mexicano faz? Defende eles por patriotismo. Porque, claro, investigar uma acusação estrangeira é entregar a pátria, mas deixar que o país se transforme em um cemitério é aparentemente defender a dignidade nacional. Estamos vendo uma colisão de dois mundos. O mundo de lá, estratégia militar, ataques a redes financeiras e resultados concretos. O mundo daqui, polarização interna, acusações de conservadorismo e a velha confidência. Eu tenho outros dados. E vocês perceberam esse cheiro? E não é o smog da Cidade do México, nem o incenso da purificação matinal. É o inconfundível aroma do medo destilado nos escritórios do Palácio Nacional. E aqui em Washington já tiraram a lista negra, a borracha e o apontador. O protagonista dessa tragicomédia se chama Christopher Landau. Vocês lembram do Landau? O embaixador que parecia um turista bonachão, comia tlayudas, admirava igrejas e postava fotos de artesanato no Twitter. Bom, acontece que por trás dessa fachada de gringo na primavera, Landau estava tecendo uma rede de inteligência que até o Mossad invejaria. Hoje, sob a administração de Trump, o caça-vistos voltou. Mas agora ele não vem mais por artesanato, vem por cabeças. Landau, agora como vice-chanceler e braço direito de Marco Rubio, sim, o mesmo que olha para o Morena e vê uma filial do cartel, supervisionou o cancelamento de mais de 200 vistos de políticos e funcionários mexicanos. 200. Mas aqui vem a parte boa, o que faz os assessores da Sheinbaum perderem o sono. A frase que ecoa nos corredores de inteligência dos Estados Unidos é devastadora. Ela não é confiável. Não é confiável. Ufa, que detalhe. Dizem por lá que se Cláudia não cooperar com a ofensiva judicial contra a narcopolítica, sua presidência pode ser muito efêmera. E não é qualquer pessoa no Twitter que diz isso, são funcionários com acesso a informações da Casa Branca. Mas por que tanta façanha do Sr. Landau? Bem, acontece que o ex-embaixador tem memória de elefante. Em 2020, ele ajudou a negociar a libertação do general Cienfuegos sob a promessa de que o México iria julgá-lo. E o que aconteceu? Surpresa! O jegue de Macuspana o inocentou antes mesmo que pudesse dizer soberania e ainda o condecorou com uma medalha. Landau se sentiu traído, humilhado e basicamente foi feito de bobo. Essa traição deu origem a uma lei que limitou a DEA no México. Pero, oh giro inesperado del destino, ahora... A CIA substituiu a DEA como a principal agência para a ofensiva, e a CIA não faz comunicados de imprensa. A CIA usa drones para interceptar comunicações e tem agentes infiltrados até nas Forças Armadas mexicanas. O plano de Trump e Landau não é apenas colocar 3 ou 4 na cadeia, é uma reorganização completa do sistema político mexicano. Eles se reservam o direito de vetar candidatos para 2027. Há rumores de que o Morena pode ser visto como uma organização que protege terroristas. Isso seria uma mudança de verdade. Enquanto isso, no México, a resposta é a blindagem de Rocha Moya e a cruzada contra os agentes estrangeiros. Sheinbaum já tomou partido e não parece ser o de Landau.
É assim que estão as coisas, público culto. Enquanto a nova guerra já começou e é planejada com algoritmos e drones no norte, seguimos debatendo quem é mais juarista e patrioteiro. O futuro está respirando em nossa nuca e o mexicano decidiu que a melhor defesa é uma boa aula de história. Quando os discursos se encontram com a realidade, não importa quem gritou mais alto no zócalo, mas sim quem tem o controle do tabuleiro. Isso está apenas começando. A queda de Rocha é apenas a primeira peça de um efeito dominó que está deixando mais de um no Morena suando frio. Porque se puxarem o fio de Sinaloa, onde termina o novelo? A dúvida razoável já não é se são culpados, mas sim quem é o próximo da lista. A rede criminosa parece suficientemente tan alto que las escaleras llegan directito. entediante. E se quisermos ser exigentes, até a fazenda de Palenque. O mexicano decidiu que a festa mexicana acabou e Landó é o segurança que veio fechar a balada. Será que o governo da Quarta Transformação vai conseguir surfar essa onda ou todos vão acabar pedindo asilo em Cuba? Façam suas apostas. Bom, meus queridos aspiracionistas e traidores ocasionais da pátria, aí está. A doutora continua ensaiando seu papel, mudando o tom para ver se assim nos convém. De que vivemos em uma epopeia constante contra invasores imaginários. Aqui continuaremos, com o ouvido bem atento e o sarcasmo bem afiado, porque se não rirmos dessa opereta, teríamos que chorar de desespero. Se cuidem, continuem questionando tudo, não engulam qualquer coisa e, acima de tudo, não se esqueçam de que aqui, neste canal, a verdade dói, mas liberta. Lembrem-se de que já não basta ficar reclamando, temos que ser protagonistas e exigir resultados. Estamos em guerra. México contra Morena. Nos vemos na próxima edição desta distopia chamada Realidade. Leio vocês nos comentários. Nos vemos na sexta-feira. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!